Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Oi! Bom, pessoal, aqui é a Rafaela. E aqui é a Maria. E hoje eu vou começar esse episódio de uma forma um pouquinho diferente. Vou fazer umas perguntas aí pra introduzindo o tema e vocês já irem entendendo aonde a gente quer chegar. Será que o amor supera mesmo as diferenças culturais? Como é namorar alguém que cresceu em uma realidade totalmente diferente da sua? Ou diferenças culturais aproximam ou afastam? Bom, hoje é Dia dos Namorados no Brasil e esse assunto, né, não podia ser outro: relacionamentos interculturais. E aí, Maria? Qual é a tua opinião? Essas perguntas difíceis. Será que o amor supera mesmo as diferenças culturais? Eu acho que sim e não. Tem coisas que sim. Tem coisas que a pessoa, a forma como tu se relaciona, tipo, ok, tudo bem. Tem coisas que vai te irritar sempre. Então, sim e não. Tem coisas que sim, mas todas as pessoas têm os seus limites também. Não é o fato de, só porque eu amo eu vou aceitar tudo. Então... É complicado, né? Tem sempre um limite. Eu acho que até mesmo na mesma própria cultura, tu se relaciona com uma pessoa... Na própria cultura não, na mesma nacionalidade. Mas a cultura é diferente. Eu vim do interior e o fulano de tal veio da cidade. A cultura já é diferente. Então tu também não vai aceitar tudo. Tu não vai aceitar viver de fast food porque tu veio do interior e tu sabe o gosto da comida de verdade. Sim. Então, tipo, já é pra mim seria uma grenze, um limite. Então, o amor não supera 100% tudo. Sim. Bom, gente, só um adendo aqui, né? A gente não adianta, é de nós, a gente vai continuar metendo umas palavras em alemão no meio do assunto, porque é mais forte do que a gente. Tá. Mas quando a Maria fala alguma coisinha, eu sempre tento dar mas explica o que é isso. Mas eu já expliquei, uma grenze, um limite. Sim. Mas vou tentar. A gente tenta não usar, mas é automático, vem. Às vezes a palavra em português foge. E isso não é aquele negócio que diz, querem se mostrar. Não, a gente usa isso todo dia. Eu moro com o alemão, eu uso isso 100% do meu dia. Eu acho que o momento que eu mais falo português é aqui, falando com vocês. E é uma vez no mês. Exatamente. Bom, uma vez no mês também, só pra explicar, porque nós nos encontramos pessoalmente, né? Uma vez no mês pra gravar estes episódios pra vocês. Então, tema já está aí, né? Dia dos Namorados. Lembrando que o Dia dos Namorados hoje é só no Brasil, né? Aqui o Dia dos Namorados é no dia 14 de fevereiro. Exatamente, que é o Valentine's Day, que é na Europa e nos Estados Unidos também. Sim, então já é diferente isso, né? Já tem que também introduzir pro namorado que, aqui o Dia dos Namorados, né? Tem 2 Dias dos Namorados no ano. Exatamente, eu já aderi essa. Aqui em casa se comemora 2 vezes, né? Se comemora a vez dele, que eu respeito a cultura dele, se comemora a minha vez, porque ele respeita a minha. Então a gente comemora o Dia dos Namorados 2 vezes. Ótimo. E esse ano vai ser na sexta-feira, maravilha. Dá pra curtir bastante. E aí, então, né, essa questão de relacionamentos, às vezes a gente vem pra cá, né, pra Europa, com uma certa idealização, né? De achar o cara perfeito. O cara perfeito. Nossa, é europeu, é gringo, tá? Mas não é bem assim, gente. Não adianta, né? Tem muitas mulheres que vêm pra cá e daí pensam assim, não, porque agora eu não quero saber de brasileiro. Eu só quero pegar europeu, eu só quero pegar alemão. E daí quando tem dates, se relacionam com algum alemão ou, enfim, algum europeu, e aí quebram a cara, né? E aí então ficam, não quero mais saber de europeu, não quero mais saber, volta pro brasileiro. Enfim, isso pode acontecer. É muito delicado, né? Homem independente da cultura. Claro que tem algumas culturas que... Eu vejo assim que os europeus, talvez eles tenham uma independência muito maior e não tem tanto aquele negócio de
mulher faz as coisas em casa e eu vou trabalhar fora. Existe muito isso, sim, claro que tem muitas mulheres que na Alemanha ficam em casa, principalmente depois dos filhos, mas de qualquer forma, o homem tá muito mais presente dentro de casa. Sim, acho que aqui não tem tanto a questão do machismo, né? É. Eu sinto isso, assim, que não tem tanto machismo, e aí, enfim, a gente se sente mais à vontade, assim. Com certeza. Né? Com eles em relação a isso, assim. E outra coisa, eu vejo os europeus, assim, né? Sempre tem suas exceções. Maria falou, homem é homem em qualquer lugar. Mas eu vejo, de uma certa forma, eles com uma cabeça muito mais madura do que os brasileiros. Mas é que aqui também tem essa cultura de saiu da escola, tu já entra numa faculdade, que nem com 25 anos as pessoas aqui têm mestrado, e eu fico, desculpa, como assim? No Brasil nem dinheiro pra começar o mestrado ia ter conseguido com 25 anos. Então, eu acho que eles já são meio que empurrados a vai e faz. Sim, e eles saem de casa muito cedo por conta disso. Sim. Né? Então, é natural, tipo assim, eles... É a mesma coisa, né, que eu, né, senti que eu virei adulta depois que eu saí da casa dos meus pais, né, que eu vim pra cá, que foi, né, tudo junto. Eles saem da casa dos pais, a maioria, saem da casa dos pais muito cedo por conta disso. Sim. Porque conseguem um trabalho, conseguem essa independência financeira mais cedo, então conseguem se manter. E aí, isso faz com que, né, tu vai morar sozinho, tu tem que te virar. Exato. Tu vira adulto, tu cresce, né, a tua cabeça mais rápido, assim, né. No Brasil, né, é mais difícil isso. As circunstâncias de tudo no Brasil, a vida é mais difícil no Brasil, nessa questão Sair da casa dos pais sair da casa muito dos pais. difícil. Né, então, acho que vai sair da casa dos pais a maioria das pessoas realmente quando tu já tá há anos num relacionamento com alguém, né, e aí tu sai da casa dos pais para morar com o teu parceiro. Sim, porque se bancar sozinho no Brasil é muito caro, então Sim. dividir é muito melhor. Sim, mas é isso, não existe o homem perfeito. Eu ainda tô aprendendo sobre isso, né? Se alguém tiver dicas pra Rafaela. Eu faço a minha idealização aqui na minha cabeça do homem da minha vida. Mas é isso, gente, não existe o gringo perfeito. Não. Né? Vai vir com uma malinha ali, com um pacotinho cheio de diferenças, questões, problemas também, e problemas que a gente não conhece. Choques culturais, Então, tem um impacto muito grande, assim, no relacionamento, na nossa vida, começando pela língua. Né? A língua é um ponto muito importante. Porque, não sei se vocês já ouviram falar, mas dizem que se expressar o teu amor na tua língua materna é muito mais caloroso do que expressar numa língua aleatória. E isso é realmente verdade, porque, tipo, no alemão não tem umas palavras que eu gostaria de me expressar como eu estou me sentindo no momento. Eu não quero dizer que eu estou brava, eu quero só dizer que eu estou chateada com alguma coisa. Aí eu não consigo me expressar dessa maneira, vai sair simplesmente Isvinzala. Eu estou brava. Eu tô azeda. E não é isso, mas da mesma forma, expressar todo o carinho, todo o cuidado, sabe? Até porque, eu estou quase 4 anos aqui na Alemanha, mas eu ainda não sei falar 100% da língua. E eu acho que nunca vai chegar a esse ponto de eu dizer, conheço todas as palavras do alemão, pode falar o que quiser que eu vou entender. Não, se vier palavras isoladas, provavelmente eu não vou entender. E às vezes buscar essa palavra pra eu me expressar é diferente. Da mesma forma que pra ele, por mais que ele esteja aprendendo português, expressar algumas coisas é difícil. E ele ainda tá montando suas frasezinhas, tipo... Sim. Mas mesmo que ele seja fluente em português, vai chegar a um ponto que ele vai sempre se sentir melhor em falar em alemão. Bom, rapidamente pro público entender e saber, você namora um alemão. Isso. Né? Há quanto tempo? Rapidamente. Como que se conheceram? Vamos lá. Nos conhecemos pela forma mais prática atualmente, que é um aplicativo de relacionamentos.
Enfim, fluiu muito bem. Um date numa segunda-feira. Mas sim, ele é um alemão. Ele morava na época na cidade vizinha de Braunschweig. Só que daí, devido ao trabalho, ele se mudou mais distante e eu, depois de 1 ano e meio, fiz minhas trouxinhas e vim atrás. Tiveram, então, um tempo de relacionamento A a uma certa distância. distância, né? Foi 1 ano e meio a distância, até que decidimos não vale a pena juntar as trouxinhas, porque essas viagens desgastam muito. E eu não sou nem um pouco fã de relacionamento à distância. E hoje a gente mora junto, já 2 meses. 2 meses. E, enfim, ele fala alemão, está aprendendo português. Eu falo português, tô aprendendo alemão. Não, eu já falo alemão, mas, claro, sempre dá pra evoluir mais. Sim. É isso. E tu acha que os brasileiros demonstram mais afeto Não, do que os alemães? não. Em um relacionamento, não. Não posso dizer isso. Porque, bom, eu não tenho muitas experiências em relacionamentos com brasileiros, né? Eu tive um relacionamento no Brasil. E eu estou tendo um relacionamento na Alemanha, e espero que seja o último. Mas, tipo, demonstrar carinho, eu acho que eu ganho muito mais carinho agora. Muito, de ganhar flores, meu aniversário. Não, então, você não vai cozinhar, ele vai no mercado, ele cozinha, ele lava a louça, tipo... A gente tem um combinado que 1 vez por mês eu não cozinho e não faço nada. E ele faz, ele se vira, ele vai comprar, ele faz todas as coisas. Abraço, beijo, são coisas assim... O alemão eu acho que ele não demonstra externamente muito carinho. Mas em relação ao relacionamento, ele demonstra. Externamente tu fala em público? Não, tipo, como... o negócio, o carinho não em relacionamento, mas em externo. O negócio de fazer amizades, que a gente sempre fala, a forma que os alemães são mais secos e tal. Eu acho que isso é externo, dentro de casa é uma coisa diferente. Porque eu vejo nos meus Gastvater, que são os pais anfitriões das famílias que eu fui au pair, sempre abraço, beijo dentro de casa, carinho na mulher. E por mais que eles fossem mais fechados com pessoas no externo, de amigos, de vizinhos e tal, não ser tão simpáticos, mas dentro de casa eles dão um amor com as mães. Então eu acho que eles guardam esse carinho, esse cuidado todo pra dentro de casa, sabe? Eu vou guardar a minha melhor versão pra pessoa que eu amo. Eu acho muito massa. Mas claro, eu já fiquei com outros alemães e sempre fui muito bem tratada, então eu não tenho como dizer, Sim, não gostei, ou foi horrível. Não, eu sempre fui muito bem tratada, então não sei. Aquela versão de os alemães são horríveis, não se relacione com... Eu não conheço. Tipo, são muito frios, né? Não te tratam bem, não... Não conheço a versão. A versão que eles têm é dividir as despesas. Muitos alemães dividem as despesas nos dates. E ok. Sim. Os meus primeiros dates sempre foram pagos, exceto um, que foi meu primeiro date na Alemanha. Esse eu tive que pagar no caminho pro restaurante. Ele falou, você vai ganhar um cartão e é isso que você tem que pagar. Nossa senhora! Eita, bom, mas dates é assunto pra outro episódio. Exatamente. Mas sim, acho que a minha opinião também é essa. Assim, pensando, né, os alemães com que eu saí, com que eu me relacionei, que foram poucos, também sempre fui bem tratada, assim, né? Teve alguns que não evoluiu pra nada, mas ali no período que a gente saía e tal, fui bem tratada, assim, com, né, carinho, ali, atenção e tal, então acho que... Eles prezam o tempo de qualidade. Eles podem, em alguns momentos, sim, serem mais frios, né, mas esse cuidado tem. Sim, né. Eles não são tão explosivos quanto a gente, tipo assim, comemorar uma coisa. Que nem a gente, tipo, ganhei tal coisa! Isso realmente não. Eles, que legal, que bom. Né? Eles não têm essa coisa da gente de, por exemplo, dizer, nossa, eu amo isso, eu amo essa comida, eu amo fazer tal coisa. Né, a gente ama, assim, as coisas. E daí, às vezes, eu falava, né, pro meu ex-namorado, nossa, eu amo isso, eu amo aquilo. E ele fica, tipo, como assim ama? Porque, tipo, é como se o falar o amo, né, o verbo amo no alemão, que é, tipo, ich liebe,
é como se fosse realmente, se tu fosse falar isso pra uma pessoa que tu ama muito e tal. Não é assim pra coisas, né? Tipo, Nem pra filhos, não é eu amo você, do tipo, ich liebe dich. Aqui tem, aí já começa nisso no relacionamento, né? Que tem formas de dizer, tem níveis ali pra você dizer o quanto você gosta da pessoa. Exatamente. Né? Que é como, tem o ich liebe dich, que é o eu amo você, mas tem o ich hab dich lieb, que é as palavras, né? que é como se fosse, talvez, no gosto português, muito de eu gosto você. muito de você, eu te adoro, É. né? Mas muitas pessoas, muitos alemães aí talvez demoram a chegar até o eu te amo realmente. Né? E o eu te amo geralmente é falado só para os parceiros e não para os filhos. Isso. E aí isso me intriga também, porque... Mas isso é um tema para um outro rolê. Vamos continuar com o nosso tema especial de dos namorados. Que a gente tem o relato de duas brasileiras que estão em um relacionamento com pessoas de outra nacionalidade. E eu acho muito interessante. Então, primeiro é a Raquel, só que a Raquel não quis gravar pra gente. Ela mandou um texto e eu vou ler esse texto pra vocês. Olá, eu me chamo Raquel, sou brasileira e estou morando na Alemanha há 5 anos e meio. Eu conheci meu marido Ian, que é alemão, através de um aplicativo de relacionamento online. E casamos no dia que nosso relacionamento completou 3 anos, em abril deste ano. O que me chamou a atenção no início do relacionamento, que ele realmente repassou a sensação de seriedade, e que era pra valer. Desde o primeiro dia, quando no Brasil é mais comum se conhecer de uma forma mais informal, até o relacionamento se tornar algo sério. Tô ficando sério. No geral, temos personalidades bem semelhantes e que facilita muito no relacionamento. Eu vejo que a personalidade muitas vezes causa mais problema e desentendimentos do que a cultura diferente. Como eu já tinha muito contato com a cultura alemã, não foi uma grande dificuldade para mim ter um relacionamento intercultural. Já ele sempre demonstrou bastante interesse com a cultura brasileira. Ele também gostou bastante de conhecer o Brasil. Isso foi algo muito importante para mim. Que ele conhecesse a minha família e meus amigos no Brasil. E tivesse um contato direto com a cultura da forma que eu cresci. Tem a questão de alimentação, que é bastante diferente. Só que sempre tentamos mesclar tudo da melhor forma possível. Com isso também surgem ideias e combinações novas. Uma adaptação do alemão à cultura brasileira foi ele ter que abrir mão de cada um ter o seu cobertor. Aqui usamos um cobertor compartilhado. Assim, vira um mix de tudo. Cultura, comida e personalidade. Ai, que lindo! Nossa, eu amei! E essa diferença cultural do cobertor, a gente esqueceu no nosso episódio de diferenças culturais. Diferenças culturais. Bom, mas cabe bem agora. Nossa, muito! Os alemães usam 2 cobertas na cama. Um pra ela e uma pra ele. E eu sofro muito com isso. Que eu não estou de acordo com isso, mas eu abri mão de brigar pela coberta. Nossa. Mas a Raquel, ela usou uma tática maravilhosa. Ela usou uma tática assim, na tua casa usamos 2 cobertas, na minha casa é a coberta que eu tenho. E aí ele, tá, ok. Toda vez que ia na casa dela, ele usava a coberta dela. Sim. Só que aí, com o passar do tempo, agora eles são casados, ele mora na casa dela. Quer dizer, a coberta fica a coberta dela. A meia tática. Estratégica ela. Muito. Gente, bom, como vocês podem ver, né, tem muitas diferenças culturais que, cara, são pequenas coisas, olha isso, é um cobertor, né? Sim. A cultura que aqui cada pessoa usa o seu cobertor, o seu edredom, né? Olha isso, meu Deus. Mas enfim, aqui, se você ainda não escutou o episódio, tem 2 episódios, inclusive, das diferenças culturais. Então, vai lá, escuta. São os episódios 5 e 6. Que lá a gente já dá uma introduzida, né? O que são todas essas diferenças culturais que a gente enfrenta aqui. E vale muito a pena, porque diferenças culturais, pra quem tá vindo e tem a chance de se relacionar com uma pessoa de outra nacionalidade, cara, é incrível saber já mais ou menos o que você pode encontrar. Mas enfim, da ideia da Raquel, acho muito interessante que eles foram se juntando aos pouquinhos e compilando. Eu lembro que o Ian chegou no primeiro date com um buquê de flores e eu achei, uau, que massa! Não é uma coisa que a gente espera no Brasil assim, tão facilmente, ou pelo menos... eu nunca recebi flores no Brasil, então eu não faço ideia. Não, eu já tinha recebido, sim, algumas vezes.
Porém, aqui não tem desculpa, gente. Aqui as flores são muito baratas, são muito lindas. E é muito fácil. Flores, tem flores pra vender no mercado, entendeu? Sim. Então, assim, não tem desculpa, entendeu? E também Mulher, não tem né? uma data especial. A flor só chega em casa, Só sabe? chega, entendeu? Então é isso. Se a mulher gosta de receber flor, né? Se acha isso interessante, acha isso uma demonstração muito, né, bonita de amor, de carinho, não tem por que o cara não fazer, tá? Não é desculpa. Sim, exatamente. E um outro ponto que eu e tu já discutimos também foi que o cara se interessar pela tua cultura da mesma forma que tu se interessa pela cultura dele. Não adianta isso ser uma faca de um gume só. Tipo, não adianta. Se tu se interessa pela cultura dele, tem que ser recíproco ele se interessar pela sua. Senão você vai ficar sempre... Ok, a gente vive só o mundo dele. Nossa, isso com certeza, não tenho o que falar sobre isso, né? minha experiência sobre isso... Sei lá o que eu vou falar. Ficou até sem palavras. Enfim, né, eu passei por isso, né, no meu relacionamento. Eu senti, assim, que eu não tinha tanto essa troca, essa reciprocidade, né, nesse quesito, assim, desse interesse com a minha cultura, com, né, o meu país, a minha família, enfim, né, e aí isso é uma coisa que eu achava que, tanto faz, né, não precisa ser tanto assim, mas aí quando eu vivi isso, eu vi que, né, durante o relacionamento eu fui vendo que, opa, tipo, não, eu não tô gostando disso, sabe? Eu quero esse interesse, né? Por que não vem perguntas, né? Sim. Tipo assim, cara, meu país é tão legal, minha cultura, o meu país, a vida tão diferente que eu tive, né, no meu país é tão diferente da dele, por que ele não tem interesse na minha vida que eu vivi até agora, sabe? Então, isso realmente, tipo assim, né, se tornou algo importante pra mim durante o relacionamento. E aí eu vi que, enfim, que realmente não, né, tinha um problema ali em relação a isso. Então, é essencial, né? Eu adoro, tipo, aí conversar e eu falar algumas palavras que a gente já adotou no nosso vocabulário dentro de casa só em português. Que eu acho máximo, tipo, sim. que... Ok, a gente não sabe mais falar isso em alemão. Nem tem como falar, né? Que eu te falei de comer pocha. Sim, é isso. Comer eu não sei porcaria. Isso eu não sei nem no português, gente. Comer porcaria. Que é salgadinho, doces e blá blá blá. E no alemão não achava a palavra certa. Eu adotei pocha. Que não sei, na minha região a gente fala comer pocha. E a gente adotou essa frase e eu acho muito engraçadinho quando ele fala que ele tá com vontade de comer pocha. Ai, muito bom. Enfim, esse negócio de buscar e compreender a nossa cultura é um ponto muito importante que vale a pena. Esse interesse em ir pro Brasil, em conhecer a família, em ver de que buraco a gente saiu, acho muito massa. Sim. Então, outra diferença aí, né, que a gente vê que tem, que dá trabalho, é a comida. Gente, a comida, né, como a gente já falou em outros episódios, a comida alemã é muito diferente. A Maria tem essa questão no relacionamento dela, né, que às vezes dá umas briguinhas, algumas coisinhas. Ele já aprendeu, por exemplo, a comer tapioca. Tapioca, né? Ele adora. Às vezes ele chega em casa e ele fala, nós podia comer uma tapioca. Adoro. Sim. E aí, então, a Raquel, né, também comentou aqui que é uma coisa que pega, né, tem essa alimentação bem diferente, mas que acabaram achando ali uma maneira de mesclar a alimentação dos dois países, das duas culturas, e aí quando vê, sai um prato totalmente diferente, né, e muito gostoso. Sim. E aí, então, a gente tem o relato da minha prima, Bianca. E ela também vai contar um pouquinho sobre o relacionamento dela, que é intercultural. E gente, ouve esse relato, porque é muito bonito. Oi, meninas, tudo bem? Primeiramente, muito obrigada por me convidar para esse episódio do podcast. E realmente, né, eu tenho algo a contribuir neste tema. Então, bom, primeiramente, só para
falar quem eu sou, né? Bom, meu nome é Bianca e eu atualmente moro nos Estados Unidos. Eu vim pra cá pra fazer o doutorado em engenharia civil, na verdade, civil ambiental, mas o meu foco é mais ambiental. E, enfim, né? No caso, em relação a esse tema, eu comecei a namorar faz 1 ano e meio e ele é daqui dos Estados Unidos, mas a família dele, toda a família dele é da Índia. Então, digamos assim, que ele tem a cultura da Índia pelos pais e pela família, né, dele, mas ele também tem um pouco da cultura dos Estados Unidos por nascer aqui e, né, conviver, ter os amigos e todo mundo, né, ao redor. Então é meio que um mix, né, de Estados Unidos e Índia. E, assim, algo que me surpreendeu, acho que o primeiro choque real foi entender que na Índia tem muito essa cultura, esse aspecto da cultura deles de se relacionar com indianos, né? Então, eles, para preservar, assim, a cultura, né, eles, né, manter a tradição deles, eles preferem que se casem, né, entre indianos. E tem até, assim, um pessoal mais velho que prefere que ainda case, assim, com uma determinada região que é perto de onde eles vieram, né? Então tem tudo isso, assim, né? E eles são muito família, então a opinião dos pais, dos avós é muito importante pra eles, porque eles são muito conectados, eles se veem bastante, a família, sabe, família grande, e daí tem dias especiais que eles se reúnem, e daí na casa de um, e daí faz um monte de comida, e é uma bagunça. E é bem legal, assim, isso é bem parecido com o Brasil, essa questão de família, e, sabe, no Brasil a gente faz churrasco e tal, e se reúne com a família, mas, e daí eles têm um jeito deles de se reunir, né? Mas então, isso foi o mais impactante pra mim, e eu fiquei um pouco com receio de, né, por não ser indiana, ser brasileira, disso poder influenciar no nosso relacionamento. Então, ficou aquela questão, mas assim, meu namorado, ele sempre me tranquilizou, falando que ia ficar tudo bem, que a família dele ia me aceitar, enfim, né? Tudo isso que não ia ser um problema, né, no caso. Mas assim, sempre fica aquele nervosismo, né? Mas, enfim, finalmente quando eu conheci, né, a família dele, todo mundo foi muito, muito querido, eu juro. Eles foram, assim, além de tudo que eu posso imaginar. Eles me acolheram muito, e principalmente pra mim, que aqui nos Estados Unidos eu tenho zero, não tenho nenhuma família, não tenho ninguém. Então foi muito, muito especial pra mim, e muito emocionante. Eu até fico emocionada de lembrar. Mas, enfim, eu tenho contato da mãe dele, a gente se fala quase todo dia. Eles são muito, muito especiais. E algo que eu gosto muito dessa coisa de família, sabe? De eles são, sabe, se ajudam em tudo. Se tu tá com problema, todo mundo, eles movem céu e terras pra te ajudar. Tem alguma coisa acontecendo, eles vão te ajudar. E eu acho isso muito legal. Sabe? E fazer parte disso agora, de quem tinha zero família aqui, tipo assim, tá agora meio que sendo introduzida nessa família, tá sendo muito, muito legal. Uma coisa bem diferente, só pra finalizar o vídeo, mas uma coisa muito engraçada é que os indianos, né, muito deles, eles não comem carne, né, eles comem, né, são vegetarianos. Então, isso é uma coisa bem diferente do Brasil, porque eu sou acostumada a comer carne todo dia. E bastante, né, a gente come em várias refeições, enfim, né, nosso churrasco. Mas assim, a família dele, eles comem mais frango do que carne vermelha, né, carne vermelha é bem raro eles comerem. Quando eles comem, né? Então isso é algo bem diferente, assim, né? Então quando eu vou pra casa dele, normalmente ou é uma comida vegetariana ou tem frango, né? Mas é bem diferente, assim, esse aspecto da alimentação comparado com o Brasil. Enfim, eu acho isso, assim, né? Diferente, mas não... uma coisa, assim, bem cultural, né? Porque sempre foi acostumado de uma maneira. Como a gente foi acostumado com carne, ele foi acostumado com menos carne. Então, uma coisa engraçada é que, né? Quando eu faço carne, assim, vermelho pra gente comer, às vezes ele demora muito pra... Ele demora muito pra comer, pra finalizar, porque ele fica mastigando muito tempo. Ele não tá acostumado, sabe? Ele fica mastigando. Ai, é muito engraçado. Enfim. Ai, mas é isso. Obrigada, beijo, tchau. Bia, muito obrigada por ter participado com a gente, de contar um pouquinho do seu relato, do seu relacionamento, que já é uma coisa bem mais diferente. Tipo, eu vivo no país do meu namorado. Eu falo a língua dele, da cultura dele, eu estou integrada na cultura dele. Você... Ok, ele nasceu ali e tal, mas a cultura dele é indiana, então já é uma coisa diferente. Você não está no país dele, ele não está no seu país, vocês estão num terceiro país, fazendo um mix de 3 culturas, de 3 nacionalidades, então já é um desafio, acho que um pouco maior até. E vocês se falam inglês, então não é a língua materna dos pais dele, não é a língua materna tua, e aí, tipo, você aprendeu isso como uma segunda língua, ok, ele foi alfabetizado em inglês, provavelmente, mas já é outra coisa, já é se expressar de uma forma diferente, já é entender um aglomerado de culturas, já não é a mesma coisa. Mas acho muito legal a experiência de vocês e a forma como você foi aceita na família dele, mesmo tendo essa diferença de geralmente querem que case com indianos. Mas eu acho que isso é meio cultural
de todo mundo querer que a cultura permaneça, eu acho. No Brasil a gente não tem muito isso, mas Não, na Alemanha porque- eu também tinha esse medinho. Quando eu conheci a família dele e agora, eu não sou alemã. Mas foi uma troca positiva, porque quando eu cheguei pra conhecer a família dele, eles falaram, uai, tu não falou que tinha uma latina? Cadê a latina? Eu falei, uai, eu sou latina? Sou do Brasil? Não, cadê o cabelo encaracolado e a pele morena e tal? Eu falei, gente, não generalizem a imagem que a mídia vende pro mundo afora, sabe? A mídia vende só o Nordeste e o Rio de Janeiro. Então não é isso. A gente também é umas branquelas, tem muitas de olho claro. A Bianca, por exemplo, tu nunca vai dizer, então, que é uma brasileira se tu for só pelo que venderam pra fora do Brasil. E, enfim, eu acho muito maneiro essas trocas interculturais. Mas, de qualquer forma, um relacionamento entre nacionalidades diferentes precisa muito mais do que só amor. Precisa compreensão. Precisa tu estar disposto e interessado a conhecer o outro, a conhecer os gestos, a forma de expressão do outro, que não é só falar, não é só o idioma, a barreira. Claro, o idioma é um grande ponto, um grande obstáculo também, mas a forma de se expressar fisicamente, dos sentimentos, a forma de cozinhar, ou de cuidar, as formas de amar também, precisa muito, porque não adianta tu só dizer eu amo essa pessoa, quando o idioma vai ser um conflito, quando a cultura vai ser um conflito, quando a alimentação, eu não vou comer porque é do teu país. Não, tem que ter essa... Precisa estar muito aberto. Exato, precisa. Cabeça aberta pra entrar nessa nova realidade, né? Exato. Tipo assim, sem preconceitos. Sem preconceitos. Realmente, isso aí é um ponto muito importante. E tá tudo acordado antes de entrar com tudo num relacionamento, conversar sobre. A pessoa tá disposta que você vai a cada, 1, 2 anos querer ir pro Brasil e passar um mês lá. A pessoa tá disposta a entrar nessa vibe, ok, eu vou junto ou não? Tudo bem você ir, eu vou, mas eu não quero ficar um mês. Isso são conversas que a gente já teve também. Sobre, ok, você sabe que quando eu tiver filhos, eu quero ir com os meus filhos pro Brasil, eu quero que eles conheçam a minha família, eu quero que eles falem português. Da mesma forma que, tá ok, eu quero que eles falem alemão. Ou, enfim... Tipo, tem... Bom, e aí já entra também, né, a questão como vamos educar e criar os nossos filhos. Isso é outro Isso é outro episódio. Sim, isso é outro rolê. Mas são coisas que vale a pena perguntar e Esclarecer, né? Antes de entrar com tudo no relacionamento. Tem que, enfim, tem que conversar muito. E aí vocês precisam achar aí, né, a melhor forma de comunicação. De qualquer maneira, exige muito esforço, né, das duas partes em conseguir se comunicar ali da melhor forma. Se, né, está acordado ali que o casal, por exemplo, aqui, né, no nosso caso, o casal vai falar alemão, vai exigir muito esforço da nossa parte, como brasileira, de estar o tempo inteiro falando alemão e tentando se expressar da melhor forma em alemão para que a pessoa compreenda, mas vai exigir muito esforço da parte deles, alemães também, de nos entender, de querer nos entender, Exatamente. de nos ajudar, de não saber o que a gente tá falando e ficar perguntando, mas eu não entendi isso. Ter paciência, o que tu quer dizer com isso? Né? Ter a paciência, talvez ter a abertura, se os dois falam inglês, por exemplo, né? Talvez ter essa disponibilidade de, ok, não tô entendendo, isso acontece, né, mais no início, assim, de um relacionamento, mas, ok, não tô entendendo aqui, vamos trocar pro inglês agora, não sei uma palavra, mas sei em inglês, enfim, né, então exige muito jogo de cintura aí. Então tem que ser conversado, muito conversado, tem que desenvolver essa comunicação aí. Tem que querer. Estar em um relacionamento intercultural, tem que querer estar nele e querer estar com essa pessoa. Não adianta só dizer eu amo ou eu gosto de estar com essa pessoa, porque você vai ter que ceder muito e cobrar muito também. Bom, a gente quer então agradecer as meninas, né, por terem nos mandado esses relatos. Foram muito bons, muito legais da gente ter lido e escutado eles. A gente, de certa forma, assim, vê que a gente não tá sozinha também, né? Que às vezes a gente pensa, nossa, só eu passo por isso no meu relacionamento. Não. Tem tantas outras pessoas que se relacionam com uma pessoa de outra nacionalidade, de outra cultura.
E com certeza sempre vai ter algum ponto que você vai conseguir se identificar. Então não se sinta sozinha, né, nesse processo. Se você passa por uma situação como essa, tá passando por um relacionamento intercultural, manda o seu relato pra nós aqui, escreve aqui nos comentários como que é, né, o relacionamento de vocês, quais são as diferenças que tem, o que é mais legal, o que você mais gosta nesses ajustes, nessa adaptação, e o que é mais difícil também. A gente vai gostar muito de ler, né, Com certeza. o relato de vocês, então escreve aqui nos comentários. Ou se não quer aparecer, não quer deixar o seu nome nos comentários, então manda pra gente no Instagram. E a gente pode ler isso aqui num outro episódio, sem citar nomes. Enfim, mandem as vivências de vocês pra gente. Sim. Bom, então já que a gente nunca falou nosso Instagram aqui, né? Bom, qual é o teu Instagram? @mbeatriz2000. Pode mandar mensagem lá, vocês vão ver na minha bio tem o link do podcast, então vão ter certeza que sou eu. Sim, e o meu é Rafa Silveira 18. Então, podem nos mandar lá também, a gente pode daí depois trazer aqui anonimamente. Sim, vai ser bem divertido. Mas, gente, se amem. Amem, se joguem. Deixem esse 12 de junho enaltecer o amor, o carinho, o cuidado dos relacionamentos. Curtam o Dia dos Namorados, seja no Brasil, seja em outro país. Aproveite, não precisa ser realmente um presente, não precisa sempre estar buscando uma coisa cara, mas esse momento de qualidade é um presente muito mais importante do que comprar algo físico. Enfim, amem, se joguem. Se vocês são solteiros e querem, sei lá, estão num país diferente, talvez vão entrar num relacionamento ou estão conhecendo uma pessoa legal, se joguem, conheçam, conversem. Experimentem. Essa palavra é a melhor. E é isso. Mas antes da gente encerrar, eu tenho um momento fora da casinha nesse meu relacionamento intercultural. E o meu momento fora da casinha no meu aniversário de 25 anos. Que foi muito engraçado, mas alguns convidados ficaram em choque com a reação. Eu fiz um aniversário, tipo, brasileiro. Coxinha, bolinha de queijo, risoles, bolo, torta salgada ou torta fria. No Rio Grande do Sul falam torta fria, né? Que é aquela torta com maionese e frango. E fizemos mousse de limão, brigadeiro, beijinho e tudo mais. Tudo maravilhoso, um aniversário bem brasileiro, assim, a coisa mais gostosa e linda. E tava muito bom, mas eu convidei os pais do meu namorado pra vir no aniversário. E aí eles olharam pra mesa e, bom, explica tudo que tem, né? Eu falei, gente, é típico brasileiro, não sei o que, expliquei todas as comidas. E fui explicando, tá? Coxinha, tem frango dentro, bola de queijo, tem um queijo dentro, risoles, tinha carne moída. E quando eu falei da torta de frango, ficaram, hã? O que é isso? E a bomba foi quando eu cheguei no bolo e falei, bom, como eu sei que meu namorado não gosta de bolo com leite condensado e tananã, eu fiz uma camada com, a gente fala na minha região, 4 leites. Que é com leite condensado, leite de coco, leite em pó e leite normal. E em cima eu tinha feito só com chantilly, então, porque os bolos na Alemanha, se vocês ouviram os episódios de diferenças culturais, os bolos na Alemanha são com chantilly. E aí uma camada eu fiz só de chantilly, então chantilly, morangos e bis. E aí a minha sogra fala, quando eu chego na parte do bolo que eu deixei por último, ela falou assim, ai, finalmente uma coisa normal. Eu fiquei, o quê? Não, é tudo normal aqui, é tudo normal pra mim. E nesse mesmo dia também cantar os parabéns. Tipo, a gente faz barulho, bate palma. Bate palma, e grita. A sogra e o sogro olhando pra gente, tipo, o que tá acontecendo aqui? Foi muito legal. E foi um momento que marcou pra mim. Eu já disse, o dia que eu casar, isso vai estar nos meus votos. Eu vou olhar pra ela e vou dizer... English, it was normal. Que é, finalmente, algo normal. Sim, realmente, demos muita risada, né? Nossa, dia dessa... Rimos muito. Mas é isso, gente. Momentos fora da casinha no relacionamento intercultural não falta. Não irão faltar. Espero que vocês tenham gostado. Curtam muito esse dia. Aproveitem o Dia dos Namorados. E nos vemos na próxima sexta-feira. Isso, beijo. Tchau! E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, calma, que semana que vem piora. Beijo!